Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês das figuras híbridas entre os direitos reais e os direitos pessoais. Lembrando que aqui estão as minhas redes sociais, mas se vocês quiserem se inscrever no canal, basta clicarem nesse ícone aqui no canto inferior direito da tela e ativar as notificações. Toda semana a gente tem vídeo novo. Pois bem, você já viu aqui no canal que nós temos uma separação, né? O direito civil brasileiro ele adota a teoria dualista, a teoria que separa, de um lado, os direitos pessoais, também chamados de direitos obrigacionais, e de outro lado, os direitos reais. E aí, direitos reais, direito das coisas, se são sinônimos, se um é gênero e outro espécie, isso é um estudo que você vai fazer lá no estudo dos direitos reais. De qualquer forma, você tem aqui essa diferenciação. As características que diferenciam um do outro, vocês já viram, tem aqui um vídeo no canal que trata desse assunto. O que eu quero mostrar para vocês agora é que existem algumas figuras jurídicas, existem alguns institutos jurídicos que eles são uma espécie de misto, uma espécie de híbridos. Justamente são chamadas essas figuras de figuras híbridas pelo fato de que elas têm características dos direitos obrigacionais e também características dos direitos pessoais, ok? Vejamos então a primeira dessas chamadas figuras híbridas, que são as obrigações propter rem. As obrigações propter rem, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que elas são obrigações. Aí você vai falar assim, Antônio, se elas são obrigações, por que elas são figuras híbridas? Por que ela é a obrigação propter rem? Por que ela é uma figura híbrida? Porque ela tem características de direitos reais. Ela tem algumas características, uma em especial que a gente já vai ver, que não tem nada a ver com direito obrigacional, que é uma característica do direito real, qual seja acompanhar a coisa. Porque a obrigação propter rem é uma obrigação que recai sobre um sujeito, sobre alguém. Mas ela não recai sobre alguém porque esse alguém se colocou nessa situação obrigacional. Ela recai sobre alguém porque esse alguém passou a titularizar um determinado direito. Então, ela é uma obrigação que decorre não do ato de vontade, mas que decorre da colocação de alguém numa dada situação em relação a uma coisa. Basicamente, a situação de proprietário da coisa. Um exemplo muito simples, a obrigação de pagar a despesa condominial, a despesa do condomínio. Quem que tem que pagar a despesa do condomínio? O proprietário, o dono, o condômino. Não importa quem é, aquele que está no status jurídico de proprietário, ele tem a obrigação de pagar o condomínio. Por esse motivo, então, ela recai sobre uma pessoa, é uma obrigação que recai sobre uma pessoa em decorrência de determinado direito real. Nesse exemplo que nós demos, do condômino pagar a prestação do condomínio, qual é o direito real que faz recair sobre este condômino a obrigação? O direito real é a propriedade. Então, aquele que adquire a propriedade, ele adquire junto essa obrigação de pagar o condomínio. Por isso que ela é diferente, porque ela acompanha a coisa. A obrigação, em regra, não acompanha a coisa. Aqui, então, eis a característica da obrigação propter rem, que é inerente a um direito real, a característica de acompanhar a coisa. Ok? Então, na essência, ela é uma obrigação, mas a acompanha a coisa, o que é uma característica de direitos reais. Temos aí, então, a obrigação propter rem. Vejamos agora uma outra figura híbrida, que é o ônus real ou os ônus reais.
Para começo de conversa, ônus é um gravame. Ônus é algo que recai, que grava, que vincula. Se o ônus é real, significa que é um gravame, que é um ônus, que se vincula a uma coisa, porque res, em latim, é coisa. Então, o que vem a ser o ônus real? É o gravame que recai sobre a coisa. Mas aqui, para a gente entender essa figura jurídica, essa figura híbrida, é importante a gente ter um pressuposto que está lá naquele vídeo aqui no canal, que trata dos elementos das obrigações. Porque uma obrigação tem um elemento subjetivo, que é o sujeito. Em regra, pessoas naturais ou jurídicas, mas eu posso ter um ente despersonificado. De qualquer sorte, é um sujeito. Só pode contrair obrigações sujeitos, pessoas ou entes despersonificados. Uma coisa, essa caneta aqui, ela não adquire obrigações. Ela é o objeto de uma eventual obrigação. E é nisso que mora, é nisso que se concentra o detalhe que torna tão especial o ônus real. Porque o ônus real, por ficção, por hipótese, é uma obrigação, é como se fosse uma obrigação que não recai sobre a pessoa, mas recai sobre a coisa. Ok? Vejamos então que, por ficção, só hipoteticamente, é como se o bem tivesse a dívida e não a pessoa. E nisso que se diferencia da obrigação propter rem. Porque a obrigação propter rem, dá uma olhada aqui, ela recai sobre a pessoa, enquanto o ônus real recai sobre a coisa. E só sobre a coisa. Note que ela se encerra no valor do bem. Mas fala assim, Antônio, está muito difícil, me dá um exemplo. Eu dou um exemplo sim. Digamos que a pessoa A vai transferir para a pessoa B um imóvel. Ok? Então, quem vai ser o dono do imóvel? B. Então, o imóvel era do A. E agora o imóvel é do B. Só que o A, ele fala assim, olha, eu vou te transferir esse imóvel, mas ele vai com um gravame, ele vai com um ônus. Durante toda a minha vida, você vai ter que me pagar uma pensão. Você vai ter que me pagar R$1.000 mensais. Não importa quem é o proprietário deste bem. Ele vai ter que pagar R$1.000 mensais. Aí você vai falar assim, mas Antônio, isso é igualzinho à dívida do condomínio. Não é. Porque na dívida do condomínio, como é obrigação, recai sobre a pessoa e não sobre a coisa. Lá na dívida do condomínio, se o proprietário perder o apartamento, ele pegou fogo, por exemplo, a dívida do condomínio permanece. Se na pior das hipóteses, por exemplo, o dono do apartamento ficar devendo a prestação condominial, for processado, for penhorado o apartamento, vendido e ainda sobrar dívida, a dívida permanece. Para este processo de execução, pode ser penhorado um outro bem deste dono do apartamento, além do próprio apartamento. Porque a dívida recai sobre a pessoa. E como tal, você já sabe, tem vídeos aqui na playlist de execução, dá uma olhada. A responsabilidade é patrimonial, recai sobre todo o patrimônio do devedor. Sobre o apartamento e sobre outros bens que ele tenha. Carro, conta bancária e assim por diante. Isso na obrigação propter rem. No ônus real, não. No ônus real, como recai sobre o bem, se encerra no valor do bem. Por esse motivo, essa prestação mensal aqui de R$1.000, se o B
para de pagar, o A pode processar o B. E vamos imaginar que esta casa aqui, ela pegou fogo. Se ela pegou fogo, ela pereceu. Ela não existe mais. Olha lá. A casa que tinha sido transferida não existe mais. E aí o B para de pagar essa prestação. Só que o B também tem uma conta no banco. Esse dinheiro que está no banco não vai poder ser atingido pelo A. Porque como é um ônus real, ele recaía só sobre a coisa. Como a coisa, lembrem, a coisa estava aqui, ó, a casa estava aqui. Ela pereceu, ela pegou fogo. Então, como ela não existe mais, o bem não existe mais. Então, aquela conta bancária não será atingida. Ok? Então, eis a diferença basilar entre ônus real, recai sobre a coisa e só sobre ela. Se ela não existe mais, o ônus real evapora, deixa de existir também. Enquanto a obrigação propter rem, ela acompanha a coisa e recai sobre aquele que figurar como titular de um direito real sobre essa coisa. Por exemplo, proprietário. Vejamos agora, então, a última das 3 figuras híbridas entre direitos pessoais e direitos reais, que são as obrigações com eficácia real. Primeira coisa que nós temos que verificar, elas são obrigações. Então, na essência, elas têm aquela estrutura jurídica que você já viu aqui no canal, naquele vídeo que trata de elementos das obrigações. Sujeito, elemento subjetivo, elemento objetivo, vínculo jurídico. Pronto. Isso é uma obrigação. Mas é possível, em algumas circunstâncias, atendidos alguns requisitos legais, fazer recair sobre esta obrigação alguma característica que seria do direito real. Ok? Por vontade das partes, por vontade dos sujeitos que estão contratando esta obrigação. Ok? Então, as partes que estão contratando a obrigação, elas atribuem, elas conferem para essa obrigação alguma característica de direito real. Exemplo. Então, vamos imaginar que o A é o proprietário de um imóvel. Como tal, como proprietário, ele alugou para B. O B, então, é locatário. O A, além de proprietário, então, ele é locador. Notem, meus queridos, se o A, proprietário, vender esta casa para Y, o Y pode virar aqui para esse B e educadamente falar: sai da minha casa. Aí o B vai falar assim: não vou sair, porque eu tenho um contrato de locação com o A. O Y, novo dono da casa, educadamente vai falar assim: eu sei. E justamente pelo fato do seu contrato ser com A, então notem, o contrato de locação aqui é entre A e B. O Y vai falar: olha, o seu contrato é com o A, de fato, só que ele não é mais o dono da casa. O dono da casa sou eu, sai. E o B tem que sair. Ele vai ter que sair da casa. Aí você fala: Antônio, mas que absurdo, ele vai ter prejuízo, ele não vai poder processar? Claro que vai. Ele vai poder processar quem? O A. Porque com quem que o B tem vínculo jurídico de locação? Com quem o B celebrou um contrato? Com A.
Ok? Essa é a regra da locação. O Y, então, novo dono da casa, pode virar para o inquilino, para o locatário e falar, sai. E ele vai ter que sair. Vai processar o A, etc. e tal. Mas é possível fazer com que o Y, novo dono da casa, seja obrigado a respeitar o contrato de locação e esperar este contrato de locação terminar. Vamos ver como é que isso pode ser feito. Então, lá, quando eles foram celebrar o contrato, então está lá o contrato de locação. Quem são as partes do contrato? A e B. Neste contrato de locação, vou fazer só maior aqui. Neste contrato de locação, eles colocaram uma cláusula de eficácia perante terceiros. Eles colocaram esta cláusula neste contrato. E aí, eles foram até o cartório de registro de imóveis. Lá naquele cartório, este imóvel aqui tem a sua matrícula. E eles pegaram este contrato aqui, ó, e registraram na matrícula do imóvel. Que é o que você consegue enxergar aqui. Contrato de locação registrado na matrícula do imóvel. Então, eles pegaram este contrato de locação, foram até o cartório de registro de imóveis, onde aquele imóvel, objeto da locação, está matriculado, e fizeram um registro naquela matrícula que existe aquele contrato e, olha aqui, aquele contrato tem a cláusula de eficácia contra terceiros. Se eles fizeram isso, quando o Y comprou o imóvel, ele sabia que existia a locação. Por que ele sabia? Porque estava aqui, ó, registrado na matrícula do imóvel. E o que está no registro público é de conhecimento público, presunção iuris et de iure, presunção absoluta. Ele não pode falar que ele não sabia que o imóvel está alugado, porque a locação está anotada na matrícula do imóvel. E aí, então, o Y comprou o imóvel, sabendo que estava alugado. Ato contínuo, o Y falou sai e o B, locatário, falou não saio. Não saio porque este contrato de locação, que é uma obrigação normal, teve uma eficácia real conferida a ele. Qual eficácia real? Correu, acompanhou a coisa. Aquele contrato celebrado entre A e B, que, num primeiro momento, só surte efeitos entre A e B, teoria da relatividade, princípio da relatividade dos contratos, das obrigações, ele vai vincular terceiros. Tá? Então, essa característica de vincular terceiros, de ter eficácia erga omnes, que é uma característica do direito real, que é uma eficácia do direito real, foi conferida a essa obrigação. Por isso, as obrigações com eficácia real são modalidade de figuras híbridas entre direitos pessoais e direitos reais. Ok? Figuras híbridas. Um meio termo entre obrigações e direitos reais. Obrigação propter rem, ônus reais e obrigação com eficácia real. É isso aí.
Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.